tem uma pessoa que está participando da live que fez um comentário dizendo que muitas pessoas LGBT votaram no Bolsonaro. Assim como muitas mulheres, apesar dele dizer que ter filha mulher é uma fraquejada, assim como muitos negros e negras, apesar dele comparar quilombolas a boi, né? Assim como muitos e muitas pessoas que moram em favelas ou comunidades, e ele ter dito que bastava matar 30 mil numa favela que acabava com o narcotráfico e a violência. Porque o que a gente tem que compreender é que LGBT, negro, negra, pobre, são seres humanos iguais a todos os outros, que não são impermeáveis às ideologias e às concepções reacionárias, né? Então a gente não pode considerar que uma pessoa sendo LGBT, ela automaticamente é anti-Bolsonaro, porque seria considerar que quem é LGBT está numa outra situação social e que não é, são pessoas como todos nós, não é? Aí, Moisés, entrando até um pouco no tema que você tocou, acho que em 79 ou 80, ou um pouco antes, um grande amigo meu, que tinha acabado de ser eleito presidente de um sindicato, adoeceu e foi internado no Hospital das Clínicas e ficou em isolamento e ninguém sabia qual era a doença e também ninguém podia visitá-lo porque ele estava em isolamento, né? Aí depois de um tempo é que começou a se dizer, ele está com a doença de viado, né? Mas ninguém sabia que ele era homossexual e ninguém sabia também que doença era essa que diziam que era uma doença, que diziam que era a doença de viado, né? Então, tinham duas questões que eram segredos de Estado, né? Uma que ele era homossexual e depois a outra que era a doença que o levou ao internamento e à morte em pouco tempo. Como que é essa situação primeiro do rótulo que se colocou, que quem contrai HIV é automaticamente homossexual, e nós sabemos que não é assim, né? Outra coisa é como que se deu esse processo de se lidar com o HIV, sabendo que isso significaria um duplo preconceito. O preconceito de ser rotulado como homossexual e o preconceito de ser portador de uma doença que era considerada uma praga. Como que você vê essa situação? Bom, a gente tem que lembrar de como foi a construção histórica desse estigma todo, né? Associando a questão da AIDS à população gay, né? E de travestis, principalmente na década de 1980, quando a mídia cunhou o termo peste gay, câncer gay, né? Então isso foi feito mundialmente, mas aqui no Brasil também. Eu me lembro que nem quando a gente, de certa forma, solicitou o posicionamento da Academia Brasileira de Letras, nós da Rede de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS solicitamos isso para combater a famosa palavra aidético, que cunharam também sobre nós, né, colocando de forma muito estigmatizante e preconceituosa uma alcunha sobre as pessoas com HIV e AIDS naquela época. E a academia dizia que era um erro, né? Não se poderia, de certa forma, transformar uma sigla, de certa forma, adjetivar ou substantivar ela para gerar a palavra aidético, e que era um erro grotesco em termos de estigmatização da língua, né? Da palavra que se criava naquele momento. Então, a gente obteve isso, mas isso nunca mudou, né, Walter? É uma questão que, no imaginário popular, se você perguntar
como você chamaria uma pessoa vivendo com HIV/AIDS? Ó, eu estou falando do termo que hoje em dia a gente usa, né? Pessoa vivendo com HIV e AIDS. Fatalmente a população vai chamar de aidético e fatalmente a pessoa vai achar, ah, mas era gay, era homossexual. Então, assim, vai relacionar porque desde aquela época, infelizmente, se criou essa vinculação estigmatizante entre isso. E o grande problema é que pouca gente sabe que mesmo lá na década de 80, não eram só homossexuais que estavam se infectando, mas também prostitutas, por exemplo, né? Porque o meio de transmissão não era pela relação homossexual. Não era um castigo de Deus pela relação homossexual. Era pela relação sexual que ocorria entre seres humanos. Sejam homens, mulheres, homens com homens ou mulheres com mulheres. Então, assim, não havia essa restrição de um grupo de pessoas especificamente. Já se sabia de prostitutas que estavam sendo acometidas. Assim como a gente sabia de quem era heroinômano, de quem era hemofílico, né? Lembra que até os haitianos, coitados, entraram no grupo de pessoas, né, que eram consideradas naquela época de risco, né? Outro erro horrível é classificar a todos nós, a todas nós, como de grupos de risco, quando a gente sabe que o grande problema é o comportamento de risco. Aquele comportamento que você pode ser heterossexual. Vai perguntar para os nossos amigos heterossexuais quem é que transava com camisinha quando ia encontrar a namorada ou namorado. Pouca gente. Entendeu? Por que existe tanta gravidez, de certa forma, não planejada, né? Porque as pessoas heterossexuais transam como todo mundo transaria. E os homossexuais tiveram que aprender a duras penas que ou eles se protegiam, e foi uma população, né? A população LGBT foi quem aprendeu a se proteger primeiro, inclusive, do que heterossexuais, o que faz com que a gente, historicamente, hoje veja que os heterossexuais é o grupo que mais se infecta além dos homossexuais. Hoje em dia, se você for comparar os dois grupos puros assim, quem mais se infecta é heterossexuais. Apesar de que a população LGBT é a que é mais afetada em termos percentuais, né? Porque ela representa em termos de 10%, por exemplo, da população brasileira, né? Então, isso nos afeta mais. Nós temos 18 vezes mais chance de sermos infectados pelo HIV do que uma pessoa heterossexual. No entanto, as políticas de prevenção são mais voltadas, certas horas, para a nossa população, porque a gente exigiu esse cuidado maior, né, nas políticas sociais, e infelizmente, heterossexuais ainda se consideram imunes à epidemia, né, à infecção pelo vírus, e isso é uma conduta extremamente perigosa para todo mundo que é heterossexual, inclusive, né? É terrível a gente ter que lidar com isso ainda hoje. A Tâmara mandou uma mensagem que mulheres casadas atualmente têm o maior índice de infecção. É correto isso? Se você... A gente tem um percentual de mulheres lésbicas que já houve uma época para o Ministério da Saúde que eles não consideravam praticamente mulheres lésbicas como pessoas com um risco acrescido, né, de vulnerabilidade pela infecção do HIV. E a gente sabe que mulheres lésbicas também se infectam pelo HIV porque, por diversos motivos, mas quem principalmente se infecta são mulheres heterossexuais e casadas, né? Aquela questão de que nós temos, a partir da conduta masculina, arraigada pelo machismo, né, estruturante na nossa sociedade, homens que fazem, o termo é homens que fazem sexo com homens. Eles não se identificam como gays, como homossexuais,
não se identificam muitas vezes como bissexuais, mesmo adotando condutas, né, de sexo com homens e com mulheres, e, no entanto, ao adotar esse tipo de conduta, né, em que não se assume a questão da visibilidade da sua orientação sexual, a pessoa expõe dentro do casamento a sua companheira. E isso é terrível, né? Isso é muito difícil e a gente conhece isso por experiência, Walter. Porque o grupo que a gente tem há 20 anos aqui na Bahia, o nosso grupo da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, né, que se reunia, até março, se reunia toda sexta-feira, lá no CEDAP, no antigo CREAIDS, nossas mulheres que participam do grupo, a maioria são mulheres que receberam HIV dentro de uma relação estável, muitas vezes dentro do casamento, né? Relações estáveis, assim, e casamento. Então, é difícil ver essa realidade. Muitas perderam o marido para então saber da sorologia. Ou muitas foram fazer o teste quando o marido estava já doente, adoecido para morrer. E isso é uma situação muito cruel, né? Com as mulheres em todo o mundo. Não é só aqui no Brasil, né? Em todo o mundo.